Oi pessoal, eu sou o Zé da Cerâmica, seja bem-vindo ao meu ateliê aqui em Trancoso. O meu contato com a cerâmica vem desde garoto, que eu aprendi com os meus avós, que faziam a telha na coxa, a famosa telha na coxa. Por conta de uma dificuldade no meu antigo trabalho, eu retornei à cerâmica. Passei por um ateliê de uma outra pessoa, onde pude aperfeiçoar minhas técnicas e minhas criações. Hoje eu tenho o meu ateliê e uma loja no Quadrado de Trancoso, onde eu vendo as minhas peças para o mundo inteiro. As minhas principais criações são inspiradas na natureza, na cultura e na arquitetura local. Aqui nós temos o nosso abacaxizinho, né? É uma jarra, bem inspirado na região mesmo, tem bastante abacaxi na nossa região, né? A nossa igrejinha do Quadrado, que é o nosso charme aí, que vai para o mundo inteiro. A casinha do Quadrado também, que é um abajuzinho, né? Que vai para várias partes do país, se não para o mundo. E a nossa rainha do mar, que é a nossa Iemanjá, toda charmosa aí. É isso aí. Bom, vou apresentar para vocês as ferramentas básicas para se fazer uma peça de cerâmica. São ferramentas simples que você pode comprar ou improvisar com o que você tem em casa. Bom, começamos, né, pelo nosso barro, que está aqui. Vem um nalho, que é para cortar o barro, né? Você dá um corte para tirar o pequeno bifezinho. Ferramenta básica. Aí vem uma espátulazinha que é para poder estar dando um alisamento na peça, né? Um acabamento, pequeno acabamento. Espátula fácil de fazer, faz em casa mesmo. Aí vem uma serrinha de construção, que é para fazer os cantinhos da peça. Às vezes é uma peça com mais perfeição, então você usa muito os cantinhos dela, os dentes da serra, que é para fazer um detalhe, né? Outra ferramenta muito importante é esse pequeno raspadorzinho. Eu comprei, mas eu faço também, quando quebra eu faço, que é para você fazer ir tirando, né? Algumas coisas do barro, ó. Dá um detalhe na peça. Uma faquinha, que serve para cortar alguma coisa também. E uma outra espátulazinha, que é para fazer mais algum acabamentozinho, alisar mais a peça, ó. E água, né? O básico da água, que é para ir dando a modelagem, né? Nosso projeto hoje é fazer um prato. Vamos lá? Então, o barro você consegue ele fácil, você consegue ele comprar pela internet, digitou ali, vai aparecer onde tem barros para vender, para se fazer cerâmica. Então, primeira etapa é você ter o barro, ferramentas básicas, né? Como uma espátulazinha dessa, uma outra, que é para poder fazer uns acabamentos, uma outra para dar profundidade ao prato, né? Para ele chegar até uma textura dessa aqui, né? Então esse prato aqui, ele ainda tá cru, ele não foi biscoitado. Biscoitado aí é o forno, queimar o prato. Esse outro daqui, ele já foi ao forno, já foi biscoitado, já passou pelo forno, chegou a 8 horas a quase 10 horas de queima, então já posso utilizá-lo para botar um biscoitinho, alguma coisa, né? Pode ser usado. Aí vem para a parte do mais refinado. Isso aqui é uma peça mais trabalhada. Aí vem o esmalte. A gente aplica uma tinta, que é o chamado esmalte. Vai no forno, esse aqui foi no forno a lenha, mas o de cá já vai no forno elétrico. Queima por 7 horas, esfria mais 7 horas. E aí vai estar uma peça pronta para utilizar como quiser. Chegou a hora. Vocês conhecem todos os materiais, todas as etapas. Vamos fazer o nosso prato? Nossa primeira etapa é o barro. Tá aqui, ferramenta, fiozinho de nalho para cortar. Já cortei já numa profundidade que já dá para ser um prato, para ir formando o nosso prato, né? Então aqui o que você vai utilizar? As mãos mesmo, né? Dedo. Aí dando modelagem à peça, né? A mão por trás aqui, uma mão você vai usando para empurrar a argila, para ir dando profundidade. A outra você vai servindo de apoio para não desmanchar a parede do prato. Você pode movimentar ela, pode estar tirando de um lugar para o outro, para não grudar também na mesa. A argila ela é bem úmida, já é bem úmida, mas você pode usar um pouco de água também para ajudar a modelar melhor. Eu estou por enquanto espalhando ela só, mas depois a gente vai dar forma a esse prato.
eu uso os 4 dedos, basicamente os 4 dedos, todos os dedos vai, os 5 dedos vai, mas o essencial mesmo são esses 3 dedos aqui, para você dar esse empurrão. E os outros 4 embaixo para suportar a parede, para segurar a parede. Uma espátulazinha que compra em qualquer lugar tem, né? Você vai dando esse alisamento mais na peça, né? Ó. Usa uma faquinha, você pode utilizar uma faquinha mesmo, faca de casa mesmo, faquinha caseira, só afiar ela um pouquinho mais para dar ponta e corte. E vem fazendo os cortezinhos. Esse corte aqui na borda que eu tô fazendo é para dar um acabamento melhor na peça, sabe? Dar uma alisada mais nela, deixar mais com acabamento mais refinado. As apertadinhas aqui é para tirar as quinas dos pratos, para não ficar com muita quina. Cortante, né? Aqui, para você mudar ele de lugar, você pode pegar, dividir o peso no meio, tira ele, suspende. Pode mudar de lugar aqui que ele não vai estar partindo, não pode pegar só numa pontinha, pega sempre ao meio. Essa parte aqui que eu estou apertando é para baixar mais a borda dele, abrir mais o prato, dar mais espaço para o prato. Você tem que ter água para poder estar fazendo um acabamentozinho final, alisar a peça, né? É isso aqui, ó. Vai ficando mais acabado, aí vai aparecendo as imperfeições, areia, matéria orgânica mesmo, umas pedrinhas, como essa, aí eu vou tirando, porque corre o risco de estourar. O barro gruda na mesa, então para você não arrancar ele aqui pelas bordas, pegar aqui e correr o risco de quebrar o prato, esse nalhozinho, você vem com ele bem rente à mesa de apoio que o prato está apoiado, apoia os dedos em cima do nalho, que é para ele não sair de posição, senão ele corta o fundo do prato, né? E vem cortando, ó, dessa forma, puxando para o seu lado, até chegar ao final. Você pode pegar uma peça de apoio que é um torno manual que a gente conhece, né? No mundo da cerâmica, né? Ele gira. Você quer girar a peça, quer fazer a parte de trás da peça, você tem um movimento. Você não precisa ficar tocando na peça toda hora, tirando a peça de lugar, correndo o risco de desmoronar. Então, esse torno ele é útil para esse acabamento final. E aqui já estamos chegando à etapa final já. Botei o pratinho aqui no torno, dei um acabamento melhor nele aqui, uma alisada aqui para tirar as imperfeições e já está sendo finalizado já. Aqui já é a etapa final da construção do prato. Chegamos ao final da construção do nosso prato. O que requer agora aqui é tempo de secagem, cerca de 7 dias aí ele secando. Ele secando, ele vai ficar igual a esse. É um prato frágil ainda, qualquer baquezinho vai estar quebrando. Esse prato, ele já foi biscoitado já. Biscoitar é ir ao forno. Ele vai ao forno, um forninho a lenha por 7 horas, queima por 7 horas, esfria por mais umas 7, sai do forno, ele já está pronto para utilizar. Essa aqui é a última etapa de um prato já finalizado já, que é o esmaltado, né? Ele foi uma peça que passou por todas essas etapas aí e chegou à etapa final, que é o esmaltar. Ele passa uma tinta especial nele, vai no forno por mais 7 horas de queima, cerca de 1.200 graus de temperatura, mais 7 horas esfriando e já está pronto para ser usado. Chegamos ao final de mais uma experiência. Meu muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e que criem as suas próprias peças. E quando vier a Trancoso, venha visitar o meu ateliê, curtir essa experiência que não tem preço.